Boa noite a todos vocês, tudo bom? Como é que foi a semana? Um feliz sábado aos nossos irmãos, um feliz sábado aos nossos amigos, um feliz sábado a todo telespectador que nos acompanha pelo Facebook, o que vão nos assistir também pelo YouTube e nos grupos nas quais estarei postando o link também. Hoje nós vamos tratar de um tema, gente, muito legal. O que é oração? Mas antes, vamos fazer uma oração? Santo Deus e amado Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Pedimos sabedoria dos altos céus, pedimos entendimento do estudo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema de hoje, como eu falei, é o que é oração ou o que é prece. As pessoas hoje, quando você conversa com algumas, elas têm dificuldade em se expressar. Quando você pergunta para ela o que é oração, ela fala, eu não sei. E muitas pessoas dizem, eu não sei orar. Eu não sei falar com Deus. Quando, na verdade, a Bíblia nos ensina o que é oração e o que é falar com Deus. Você tem falado com Deus nos últimos dias? Você sente a necessidade de falar com Deus? Nós falamos com Deus através da oração. Nós falamos com Deus através do louvor. Muitas das vezes, as pessoas expressam seu sentimento através de uma mensagem musical. É muito importante as pessoas que cantam, trazer mensagens inspiradoras, mensagens que fazem com que a pessoa tenha uma ligação pessoal com Deus. A mensagem musical, ela é fundamental, tá? Nos cultos e também na sua devoção pessoal. Deus, ele está ansioso para fazer parte da tua vida. Mas Wagner, Deus sabe do que eu preciso. Deus sabe do que eu necessito. Para que eu vou pedir? Para que eu vou falar com Ele? Pois bem, você tem um amigo. Se o seu amigo não te pedir alguma opinião, você vai ajudá-lo sabendo da sua necessidade? Ele não pediu a sua opinião. Você vai se intrometer na vida pessoal dele? Mesma coisa é Deus. Deus, ele não vai se intrometer na sua vida pessoal. Deus, ele não vai se intrometer se ele não for convidado, diferente de Satanás. Satanás, o que ele faz? Ele arromba a porta do seu coração, ele arromba a porta da sua vida e faz todo o estrago na sua vida. Essa é a função dele. Jesus não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você viu como que Deus ele é super educado? Ele não arromba a porta do coração. Ele não vai chegar se intrometendo na sua vida. Ele vai bater na porta. Apocalipse é bem claro. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Jesus, ele é um Deus amoroso, misericordioso e também educado. Ele não vai se intrometer na sua vida pessoal. Ele não vai fazer coisas que você não queira. Ele não vai se intrometer no relacionamento que você escolheu. Ele não vai se intrometer no seu casamento. Ele não vai se intrometer nas suas escolhas. Ele não vai se intrometer. Se você não pediu a opinião, para que ele vai se intrometer? Olha que legal como que é Deus. Por isso que é importante você desenvolver uma amizade com Deus através da oração. Tudo que você for fazer, peça a opinião dele. Peça a ajuda dele, que ele vai ajudar você. Ele vai te fortalecer. Ele vai te guiar. Ele vai te ajudar. E Deus, ele vai te responder de 3 formas. Sim. Não. Espera. Sim, eu vou te dar o que você quer. Olha, não vou te dar. Por quê? Se eu te der, eu vou perder você. Isso vai ser a sua ruína. Você vai morrer prematuramente. Olha, espera.
não é o momento. A bênção que eu tenho para você é muito maior, então não é o momento. Calma. Calma, reflita, espera. Confia em mim, que eu sei o melhor para você. É assim que Deus responde às nossas orações. E hoje, no estudo da Bíblia, nós vamos entender o que é oração realmente. São Lucas, capítulo 11, verso 1. São Lucas, capítulo 11, verso 1. São Lucas, capítulo 11, verso 1. Vamos ver o que diz Lucas, capítulo 11, verso 1. Capítulo 11, verso 1 de Lucas diz assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus, ele passou a maior parte da vida dele orando quando esteve aqui na terra. A batalha espiritual, gente, é tão grande. A batalha que Jesus travou, quando Jesus deixou um lugar sem pecado e esteve neste mundo, ele sentiu como era a situação aqui. Jesus, ele veio a um mundo e ele sentiu o peso do pecado. Então Jesus, ele passava muito tempo orando. Ele ocultou-se Deus, não usou seus poderes, é um mistério, tá? Ele foi concebido pelo Espírito Santo, não foi de uma relação sexual. Maria era virgem, tá? E Jesus nasceu. Jesus nasceu como um de nós nascemos, diferentemente que nós vemos de relação sexual do nosso pai e da nossa mãe. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, envolveu Maria e colocou Jesus no útero dela, certo? Mas na hora de nascer, foi da mesma forma. Jesus, ele foi educado de uma forma totalmente cristã. Jesus, ele cresceu sabendo o que é certo e o que é errado. Jesus, ele tinha a oportunidade de pecar? Sim, mas ele não pecou. Jesus em tudo foi um exemplo para mim e para você. Então Jesus, ele passava a maior parte do tempo orando. Jesus passou muito mais tempo orando do que curando e pregando. E aqui, em determinado momento, os discípulos chegam para Jesus e digam: ensina-nos a orar como os discípulos foram ensinados por João Batista. Ensina-nos a orar. Foi o pedido dos discípulos, né? Dos discípulos a Jesus. E aí, o que Jesus fez? Lá no livro de Mateus, tá? No livro de Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13. Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13, certo? Jesus vem explicando a forma correta de se orar, tá? Diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Isso chama-se adoração, tá? Santificado seja o teu nome, reverenciando o nome de Deus. Venha o teu reino, sabe? Nós queremos que Jesus volte. E seja feita a tua vontade. Quando eu falo seja feita a tua vontade, eu estou dizendo o quê? Senhor, eu tenho livre-arbítrio. Mas, por favor, faça a sua vontade. Em outras palavras, eu digo de mim: Senhor, não respeite o meu livre-arbítrio, porque eu só faço besteira. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Hoje, o amanhã pertence a Deus, o ontem já passou. Essa parte é complicada. Perdoa as nossas dívidas. Perdoe a minha dívida. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você perdoou o seu irmão do que ele fez com você? Você perdoou seu pai, sua mãe, seu filho, sua nora, sua sogra, seu sogro, sua cunhada, seu cunhado, seu tio, sua tia, seu vizinho, seu patrão, seu companheiro de trabalho? Porque se você não perdoou, tá? Se você não perdoou, preste atenção. Se você não perdoou, e você diz aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, você está mentindo.
Porque aqui já é condicional. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não perdoei meu irmão, como que eu posso implorar o perdão de Deus? Entende? E não nos deixes cair em tentação. Senhor, não me deixe cair em tentação. A tentação vem, mas não deixe que eu caia nela. Mas livra-me do mal. Sabe? Você está rogando a Deus a misericórdia, porque teu é o reino. Reconhecendo o poder e a glória para todo sempre. Amém. Aqui nós vimos a oração ACAS, que é adoração, confissão, tá? É adoração, confissão, agradecimento e súplica. A oração, ela tem que ser o ACAS. Preste atenção. Adoração, confissão, agradecimento e súplica. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. Então Jesus ele ensinou os discípulos o quê? A oração do Pai Nosso, como base. Tá? Como base. Oração, gente, é abrir o coração a Deus como a um amigo. O que você não teria coragem de falar para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, para o seu tio, para sua tia, para o seu esposo, para sua esposa, você fala para Deus. O que você fez durante o dia, confesse a Deus. Porque Ele é o único que pode te perdoar. E Ele sabe. Ele sabe dos seus fracassos. Ele sabe das suas tristezas. Ele sabe das suas angústias. Ele sabe do seu pecado acariciado. Ele sabe da sua fraqueza. Ele sabe tudo sobre você. Tudo. Então não adianta você esconder. Se você esconder, você está tentando enganar-se a si mesmo. Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer ter uma amizade com você. Ele quer te fortalecer. Mas Ele não pode invadir a sua vida pessoal. Você tem que recorrer a Ele. Gente, ponha na cabeça uma coisa. Deus sabe tudo sobre você. Não adianta você esconder do pastor, do pai, da mãe, de quem quer que seja. Não adianta. Deus sabe tudo sobre você. Ele sabe de onde você veio. Ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você come. Ele sabe aonde você frequenta. Ele sabe tudo. Tudo sobre você. Sabe aquele pecadinho doméstico? Aquele pecado acariciado? Ele sabe. E se você não pedir forças para Ele para poder abandonar esse pecado, Ele não vai poder te ajudar, porque você não pediu a ajuda dele. Você está tão envolvido com o pecado que você acha que não tem necessidade. E é perigoso isso. Por quê? Quando nós temos um pecado doméstico, com o tempo a gente se acostuma de uma tal forma que a gente já não acha que é errado. A gente já não acha que vai nos trazer malefício. Ou seja, nosso coração começa a calejar. E isso é perigoso. Por que que é perigoso? Porque eu e você estamos caminhando para a perdição. Nós temos que sentir a necessidade de Deus. Nós temos que sentir a necessidade do perdão. E só vamos conseguir isso de joelho. É Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua santa, boa e bendita vontade. Deus, Ele quer libertar você desse pecado. Ele quer libertar você dessa angústia. Ele quer libertar você da depressão. Ele quer libertar você da escravidão do pecado. Mas você tem que ir até Ele. Muitas pessoas hoje sofrem de depressão porque não recorrem a Deus, recorrem a psicólogo. Gente, o melhor psicólogo é Deus. E o maior exemplo bíblico é Jacó no Val do Jaboque. Jacó ele estava deprimido, Jacó ele estava aflito, Jacó ele estava numa situação desesperadora. E Jacó se ajoelhou, e Jacó clamou, e Jacó lutou. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Sabe, você falar, Senhor, eu só vou sair daqui quando eu sentir a tua presença, sentir a tua bênção na minha vida. Aí eu vou sair. É você se ajoelhar, é você se derramar diante do altar. E os discípulos, e Jesus fazia isso. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. O espírito está forte, mas a carne é fraca. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então nós temos que estar em espírito de oração o tempo todo. Clamando, buscando, porque Deus ele está desejoso em te ajudar, mas você tem que recorrer até Ele. E a oração? Então nós vimos, né, que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, certo?
nós vimos que Jesus ensinou a eles a oração do Pai Nosso, né? E o que é oração? Eu falei que é abrir o coração a Deus como a um amigo, e nós vamos ver isso lá no livro de Salmos, tá? Salmos 62, Salmos 62, verso 8. Confie nele. Nele quem? Em Deus. Confie em Deus em todos os momentos, ó povo. Tira o povo e coloca o seu nome. Confie em Deus em todos os momentos, Wagner. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Eu lembro uma vez, esse dia foi até interessante. Eu dormi. Presta atenção. Eu dormi. Era uma sexta-feira. E acordei às 2 da manhã morrendo. Morrendo literalmente. Não conseguia respirar, não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar deitado, só vomitando. Comecei a vomitar, e fui ficando ruim. E fui ficando ruim, que não aguentava ficar em pé. Quando eu falei, me leve para o hospital, entenderam, vamos levar para o hospital, porque esse homem não é de pedir para ir para o hospital. Chamaram um carro, que hoje, infelizmente, ele descansa no Senhor, o Cícero. O Cícero encostou o carro, para qual hospital nós vamos? Falei, vai, pega a Sabará e vai. E eu comecei a orar. Deus, para qual hospital eu vou? Se eu for para o Pedreira, tô frito. Se eu for para o Regional Sul, eu tô lascado. O Hospital São Paulo não vai me atender. O das clínicas, muito menos. O que eu faço, Deus? E a voz do Espírito Santo falou, vá para o Hospital São Paulo. Falei, Cícero, me leva para o Hospital São Paulo. E ele sentou o pé. Chegou no Hospital São Paulo, já me botaram na cadeira de roda porque eu não aguentava ficar em pé. Já fui para o pronto atendimento, já me atenderam e falaram, vamos ter que internar ele. Porque eu tinha uma bactéria rodando no meu corpo. Fiz todos os tipos de exame, fiz exame de sangue, me fizeram a bateria de exame, fizeram exame de líquor. Né? Exame de líquor é você pegar a sua testa, encostar no joelho, eles pegam uma agulha grande e colocam na sua coluna embaixo para tirar líquor para saber o que você tem. Eles achavam que eu tinha meningite e não era meningite. E o interessante, gente, é que 2 pessoas na minha frente, eu só ouvi a frase, ixi, já era. Porque o líquor tem que sair clarinho. Um saiu rosado e o outro saiu vermelho. Falaram, esses aí já era. Então, quando eu fui o terceiro, eu tremi na base. Eu fiquei com medo. Enfim, dei a entrada sábado, por volta de umas 10 horas da manhã. Fiquei domingo, segunda. Segunda noite eu comecei a passar muito mal. Eu não conseguia respirar. Não conseguia respirar. Pois bem, o que eu fiz? Com muito sacrifício eu passei aquela noite, no outro dia falei para o enfermeiro, preciso fazer um exame do pulmão. O raio-x. Não, mas nós já fizemos. Por favor, eu preciso de um raio-x do pulmão, não estou conseguindo respirar direito. Aí ele falou assim, tudo bem, só que eu vou te pedir uma coisa, o quê? Eu quero fazer um exame de você, o teste de HIV. Eu falei, meu filho, pode tirar até 1 litro de sangue, porque eu não tenho um comportamento de risco. Aí ele pegou e falou, pois tudo bem. Fiz o exame, né? Lá, é uma picadinha de leve, nem senti dor. E fui para tirar o raio-x. E me colocaram na DIPA. DIPA é doenças infecciosas parasitadas. Eles achavam que eu estava com o vírus do HIV, porque tinha um vírus rodando no meu corpo. E não conseguiram identificar esse vírus. Se eu tivesse ido em outro hospital, ou tinham me dado alta, ou tinham acabado de me matar. Né? Graças a Deus, fui para o Hospital São Paulo. Aí, meu quarto onde eu estava deitado, gente, era bem de frente. Peraí só um pouquinho. Era bem de frente a sala onde o médico olhava o raio-x, né? Era bem de frente. Aí esse médico pegou e foi olhar. Quando ele foi olhar, gente, eu mesmo olhei e falei, vixe, vou morrer. Por que eu falei que eu ia morrer, gente? Porque o meu pulmão estava totalmente branco. Eu vou morrer, né? E aí falaram, meu, você tá com a pneumonia das brava.
E o pneumonia é. A bactéria que estava rodando no seu corpo era o vírus da pneumonia bacteriana. Eu falei, e é grave? Falei, é muito grave. Aí eu comecei a tomar uns antibióticos preto e forte. Quando foi à noite, o microfone sempre me deixa na mão, quando foi à noite, o que eles fizeram? Wagner, você vai ter que tomar potássio. Por quê? Porque você está perto de ter uma parada cardíaca. Eu falei, vixe. Gente, eu achei que o potássio era bom, o potássio era ruim demais. Nossa, era muito ruim o potássio. Aí eu tomei o potássio de noite e de manhã. Enfim, na sexta-feira tive alta. Mas eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus. Deus tomou o comando da minha vida. Você entende quando você coloca Deus à frente as coisas se resolvem? Agora, Wagner, como eu devo orar? Simples, gente. Simples. Nós temos que orar a quem? Mateus 6. Mateus capítulo 6. Verso 6. A quem nós devemos orar? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Nós temos que orar a Deus, o Pai. Tá? Soberano Deus, onipotente Pai, Criador do céu e da terra, mantenedor, sustentador. Sabe, é você exaltar o nome de Deus, ora em voz alta para as comportas do inferno tremer. Para Satanás entender que Deus é o Deus da tua vida. Ora. Ora em voz alta. Ora em voz alta, não tenha medo não. Porque quem foi derrotado no céu, quem foi derrotado na cruz foi ele pode ser derrotado na tua vida. Entendeu? Nós temos que orar a Deus. Agora, em nome de quem nós temos que orar? É aqui que mora um problema, gente. É aqui que mora o problema. Nós temos que orar a Deus em nome de quem? João 14, 13 e 14. Diz assim. João 14, 13 e 14 diz assim. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Nós temos que orar a Deus em nome de Jesus. Você exaltou o nome de Deus, Criador do céu e da terra, mantenedor, sustentador. Perdoa-me pelos pecados cometidos. Senhor, eu tenho errado tanto. E começa a fazer a confissão dos seus pecados. Você exaltou o nome de Deus, confessou seus pecados? Agradeça pela vida, saúde, paz, segurança, bondade, misericórdia. Agradeça a Deus, porque Ele é o Deus poderoso, forte na tua vida. E aí você faz a oração intercessória pelos seus irmãos. E quando você termina em nome de Jesus, porque o nosso intercessor é Jesus. E se nós não orarmos em nome de Jesus, gente, Deus não vai atender a nossa oração. Não vai. Jesus é o seu intercessor, Jesus é o meu intercessor. Então eu começo orando ao Pai, adorando Ele em espírito e em verdade, confesso os meus pecados, agradeço, faço súplica, a oração intercessória por mim e pelos meus irmãos, e termino em nome de Jesus. Você abre o seu coração a Deus. Eu lembro uma vez, esse dia foi interessante. Eu estava fazendo um seminário em 30 noites de Apocalipse. E eu saí, falei, eu vou caminhar. Quando eu tô triste ou nervoso, eu gosto de caminhar. E gosto de visitar cemitério, mas nesse dia eu tava indo pra igreja. E eu fui indo pra igreja. Fui indo. Gente, quando eu tô bem no meio do caminho, de longe eu vi um livro, falei, deve ser legal o livro. Gente, por incrível que pareça, acreditem se quiser, era uma revista pornô aberta. Gente, aquilo ali me desconcertou todinho. E eu falei, Deus, Pai amado, peguei e chutei aquela revista assim pro riozinho, poluiu o meio ambiente, mas ninguém viu mais. Peguei aquela revista, né, chutei, foi para dentro do rio. Gente, eu levei mais ou menos uns 5 a 10 minutos para retornar à minha comunhão. E eu comecei a falar com Deus o que estava passando pela minha cabeça. E por incrível que pareça, Deus ouviu a minha oração. A tentação, ela vai durar à medida do tempo que você alimentar. Se você não alimentar a tentação, ela não vai persistir. Eu não posso impedir o passarinho de sobrevoar a minha cabeça,
mas eu posso impedi-lo de fazer ninho na minha cabeça. E eu fui pregar. E foi uma mensagem maravilhosa. Satanás, ele vai tentar de todas as formas tirar a sua comunhão com Deus. Ele vai tentar. Você está entendendo? Por quê? O combustível do cristão é a oração. Se você parou de orar, você já está se apostatando. Porque a apostasia não é você parar de ir para a igreja. A apostasia é você parar de orar. Você parou de orar, você já está se apostatando? Não, você já está apostatado. O fato de eu não ir na igreja é um fator visível que todo mundo vai ver de uma coisa que eu já vinha fazendo lá atrás. Então nós temos que falar com Deus em nome de Jesus. Certo? Nós temos que falar com Deus em nome de Jesus. Agora, existem umas condições, gente, para que a nossa oração seja atendida. E é aqui que está o problema. É aqui. Existem algumas condições para a nossa oração ser atendida. Algumas pessoas dizem, Deus atende todas as nossas orações. Ele atende. Ele atende todas. Mas no ano de 66, quando Jerusalém foi cercada pelo exército romano, nós vimos no estudo lá atrás, baseado em Mateus 24:15, que o povo cristão saiu de Jerusalém. Nos 4 anos seguintes, antes da destruição, o povo oferecia sacrifício, o povo orava e Deus não estava mais no templo. Existe a possibilidade do Espírito Santo se retirar da minha vida e eu não perceber. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade de eu estar orando e a minha oração ser em vão. Sabe aquela oração mecânica? Sabe aquela oração destituída de misericórdia? Existe essa possibilidade. Gente, o nosso coração é enganoso. Satanás é especialista em engano. Desconfie de você a todo momento. Desconfie de você a todo minuto, segundo e milésimo de segundo. Desconfie. Vigia, irmão. Vigia. Porque você pode estar perdido sem você perceber. Por isso que é importante orar e estudar a Bíblia. Ir na igreja não vai te salvar. Guardar o sábado não vai te salvar. Devolver o dízimo não vai te salvar. Quem vai te salvar é a comunhão com Deus. É possível você ir na igreja, é possível você devolver o dízimo, é possível você fazer trabalho missionário e estar perdido. Agora, é impossível você ter comunhão com Deus e deixar de fazer isso. Porque devolver o dízimo, trabalho missionário, ir à igreja, fazer o bem ao próximo é resultado da sua comunhão com Deus. Se você faz tudo isso e não tem comunhão com Deus, você está errado. Porque baseado em Mateus 25, as 10 virgens frequentavam a mesma igreja, as 10 virgens frequentavam os cultos, as 10 virgens devolviam o dízimo, as 10 virgens faziam trabalho missionário, só que 5 tinham comunhão e 5 não tinham. Por isso que Jesus falou, olha, eu não conheço vocês. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, dará o reino do céu. Mas não expulsamos demônio, em teu nome não curamos? Quem são vocês? Se você faz tudo conforme a Bíblia pede, mas não tem comunhão com Deus, você está tentando salvação por obras. E ninguém vai se salvar por obras. Você está caminhando para a perdição. Eu estou caminhando para a perdição. Agora, se você é uma pessoa que ora constantemente, se você é uma pessoa que passa tempo em comunhão com Deus ali de joelho, se você trabalha em comunhão com Deus, se você tem comunhão com Deus o tempo todo, você está no caminho certo. Você quer uma prova disso? João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim der fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, o resultado de tudo que você fizer na vida é devido à sua comunhão com Deus. Agora, se você não tem comunhão com Deus e faz as coisas religiosas, você está no caminho errado. Vamos lá. Quais são as condições para que a oração seja atendida? Primeira, Hebreus 11, verso 6. Essa eu sei de cor. Hebreus 11,
Verso 6, a galeria dos heróis da fé, né? Ora, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas existiram a partir do momento que Deus falou. O verso 6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Se você não tem fé, Filipenses 2,13, é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua santa, boa e bendita vontade. Você vai desenvolver a fé estudando a palavra de Deus, você vai desenvolver a fé orando, você vai desenvolver a fé do resultado da oração ajudando o seu próximo. Fé. Se você não faz a oração com fé, se você não é uma pessoa de fé, dificilmente a sua oração vai ser atendida. Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam, e assim lhes sucederá. Creia. Porque tem pessoas que olham e falam, eu sabia que Deus não ia me atender mesmo. Às vezes Deus te atendeu, não vou te dar. E você está querendo aquilo. Sabe quando a criança quer mexer numa panela quente e você fala não porque você vai se machucar? E a criança quer mexer na panela? Somos nós. Quando Deus fala não, gente, é não. Quando ele fala, espera meu filho, calma criatura, nós temos que esperar. E isso será o resultado da fé que nós temos com ele. Quando nós temos fé, nós colocamos a nossa vida, os nossos desejos, nós colocamos os nossos anseios nas mãos de Deus. E fala, Deus, está na sua mão, vida que segue. Mas vou estar orando, vou estar jejuando, vou estar estudando, vou estar fazendo a minha parte. E na hora certa Deus vai atender a sua oração. Não, talvez não do jeito que você queira, mas Ele vai atender a sua oração. Sim, não, espera. Aí cabe a você, né, ter paciência ou não ter paciência. Segundo fator para que a oração seja atendida. Mateus 6. Versos 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Segundo fator para que a oração seja atendida, nós temos que perdoar o nosso irmão. Wagner, mas ele foi o culpado. Vá até ele e peça perdão a si mesmo. Se ele não te perdoar, infelizmente, é ele com Deus. Mas a sua parte você fez. Entendeu? Mas ele me provocou. Faça a sua parte. É difícil, gente. É difícil. Muito difícil. Ainda mais quando a pessoa tem um gênio difícil. É muito difícil perdoar, gente. Nossa, como é difícil. Mas se você pedir força a Deus, Filipenses 2,13 vai se cumprir em sua vida. É Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua santa, boa e bendita vontade. Ele vai colocar esse dom no seu coração. E você vai chegar na pessoa e você vai pedir perdão. Se ela vai te perdoar, vai depender dela. Se ela não te perdoar, é ela com Deus. Mas a sua parte você fez. Então, para que sua oração seja atendida, você tem que pedir com fé, não duvidando, e você tem que perdoar o seu irmão. Porque se você não perdoar, dificilmente Deus vai atender a sua oração. E como diz o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pensem nisso, tá? Outra coisa para que a oração seja atendida. Essa parte aqui, o povo dá trabalho. Mano, olha, irmãos, as pessoas dão muito trabalho, gente. Nessa parte aqui as pessoas dão muito trabalho. 28, verso 9. Se alguém desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se você sabe o que deve fazer e você não faz, Deus não vai atender a sua oração. Não porque Ele não queira,
Porque se ele atender, ele está sendo cúmplice do seu erro. Então, aqueles que desviam o ouvido de ouvir a lei até a sua oração, será abominável. Olha esse verso aqui, 28, verso 13 de Provérbios. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Se você não confessa os seus pecados, Deus não vai te perdoar. E isso tem sido um problema. Seja sincero na sua oração. Às vezes o seu dia foi uma porcaria. Às vezes o seu dia, gente, foi uma tragédia. Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado porque hoje meu dia foi uma maravilha, seu dia foi uma droga. Você quer enganar quem, criatura? Fala pra mim. Seja sincero, Deus. Pisaram no meu pé, me deram uma cotovelada, eu perdi a paciência, eu xinguei, pequei. Me perdoa, Senhor, eu ofendi o próximo. Sabe? Senhor, meu dia hoje foi péssimo, porque lá no trabalho o encarregado, o patrão, o chefe, sei lá, ficou me enchendo as paciências e eu perdi a linha. Seja sincero, seja sincera com Deus. Não seja hipócrita com Deus, não. Às vezes o casamento está uma porcaria e você fala, Deus, obrigado pelo casamento. Como? Seja sincero, conta para Deus como está seu casamento, como está seu trabalho, como está as suas notas na faculdade, suas notas na escola. Conta para Deus a verdade, seja sincero com Deus. Confesse os seus pecados a Deus, porque um dos fatores para que a oração não seja atendida é pecado encoberto, é pecado escondido. É você saber da verdade e querer não ouvir a verdade. Lá em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Olha o que Deus fala. Se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, confessar, clamar, dizer, eu tenho dificuldade sim com pornografia, eu tenho dificuldade sim com adultério, eu tenho dificuldade sim com a fornicação, eu tenho dificuldade sim com filmes violentos, eu tenho dificuldade sim com meu temperamento, eu sou isso aqui, Deus, me transforma, me muda, faça de mim uma nova criatura. Se você for sincero na sua oração, Deus vai ser sincero com você. Olha esse verso, Isaías 59, 1 e 2. Isaías, esses são os versos adicionais, tá, gente? Não está no estudo, são versos adicionais. Isaías 59, 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Desculpa. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O seu ouvido não é surdo para que não possa ouvir. Mas sabe qual é o problema? As suas maldades separam você de Deus. Os seus pecados escondem o seu rosto para que não ouça a sua voz, para que não ouça a sua oração. O problema não está em Deus, gente, o problema está em mim. O braço dele não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os meus pecados, as minhas transgressões me afastam de Deus. Cobre o seu rosto para que ele não me ouça. O problema não está em Deus, o problema está em mim. Eu sou o problema. Porque eu tento enganar a mim mesmo, eu tento enganar o pastor, eu tento enganar... Gente, não adianta. Você pode enganar o ser humano, mas você não engana a Deus. E ponto final. Você entende? Temos que ser sinceros nas nossas orações. Sinceridade é o terceiro fator para que a nossa oração seja atendida. Primeiro, fé. Segundo, perdoar o nosso próximo. Terceiro, sinceridade. E o quarto, gente, está lá em 1 João 3,22. 1 João 3,22.
1 João 3:22 diz assim: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Nós temos que ser fiel. Fidelidade acima de tudo, fidelidade a Deus. 4 fatores para que a oração seja atendida. Com fé, perdoando o nosso próximo, sendo sincero, confessando o nosso pecado, abandonando o nosso pecado. E o quarto, vocês viram agora, ser fiel, fidelidade. Qual é a oração ideal? Qual é a forma ideal para se orar? Lucas 22:41. Aqui tem dado grandes problemas. Lucas 22:41. Diz assim: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Entendam, na sua casa, entre no seu quarto, se ajoelhe e ore. Abra o seu coração a Deus. Agora, se você está no ônibus, gente, você não vai ajoelhar. Se você está no seu trabalho ali, mexendo com alguma coisa, você não vai se ajoelhar para orar. A forma ideal é de joelho. Mas se você estiver no ônibus, se você estiver no trabalho, se você estiver na fila do banco, se você estiver na escola, se você estiver na faculdade, aonde você estiver, não tem como você ajoelhar, então você não ajoelhe. Esteja o seu Wi-Fi ligado, conectado ao céu. Wi-Fi da Terra conectado com o Wi-Fi do céu. Entendeu? Mas você está em casa, tem condições de ajoelhar? Ajoelhe e ora. Ajoelha e busca. Ajoelha e clama. Que essa é a forma ideal. Quando você se ajoelha, você está se humilhando diante de Deus. Você se ajoelha perdido e levanta das suas orações justificado como se nunca tivesse pecado. Nos méritos de Cristo Jesus. Certo? Agora, quando nós devemos orar? Em outras palavras, quantas vezes ao dia nós devemos orar? Salmos 55:17. Salmos 55:17. Diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve as minhas orações. Daniel, vamos comentar agora Daniel 6:10. Diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. De manhã à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha oração. Temos que orar de início, ao levantar, na hora do almoço e à noite, na hora de dormir. Fora o dia. Fora aonde você estiver. Mas basicamente 3 vezes ao dia nós temos que orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas ele tinha sua comunhão a todo momento com Deus. Estava no palácio, com o Wi-Fi ligado. Viu que o Wi-Fi existe há muitos anos? Ele estava em algum lugar conectado com o céu. Então nós temos que estar conectado com o céu 24 horas por dia. Mas orar 3 vezes ao dia, no mínimo. Tá? Temos que orar antes das refeições, está em João 6, capítulo 10 e 11. Temos que orar quando estamos sendo tentados, está em Mateus 26, 41, Orai e vigiai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, é forte, mas a carne é fraca. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Estar com o Wi-Fi ligado ao céu 24 horas por dia. E antes de tomar decisões difíceis. Você vai casar, criatura? Ora. Você vai noivar? Ora. Você quer fazer uma faculdade? Ora. Tudo que você for fazer,
Deus tem que estar no centro. Vou fazer uma pergunta. Por que os carros se movimentam? Todas as vezes que eu prego, eu pergunto isso. Por que os carros se movimentam? Por causa da gasolina, por causa do motor, por causa do poder de Deus. Porque o carro pode ter saído da General Motors, pode ter saído da Volkswagen, pode ter saído da Chevrolet, 0 bala, com tanque cheio. Se Deus falar, carro, você não vai rodar, vai dar PT, o carro vai dar PT. Entenda, até os carros funcionam pelo poder de Deus, não é pela gasolina, nem pelo motor. É o poder de Deus que mantém os carros em movimento, é o poder de Deus que mantém o Wi-Fi, o celular funcionando. Porque se Deus falar que não vai funcionar, gente, não vai funcionar. Você entende que a base de tudo é Deus? O mal, ele está tomando uma dimensão grande porque Deus está permitindo. Porque vai chegar uma hora que vai dizer, basta. E aí, meu amigo, já era. Tudo é pelo poder de Deus. Tudo é pela permissão de Deus. Até as nossas escolhas. Deus, ele não se intromete. É decisão sua, é escolha sua. Mas as consequências você vai ter que colher. Porque é a permissão de Deus que você colha as suas consequências. Porque se você não colher, você vai continuar fazendo a mesma besteira. Certo? Qual era o costume de Jesus? Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Qual era o costume de Jesus? Mateus 14, 23 nos fala o quê? Presta atenção. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho. Jesus, como eu falei, passava mais tempo orando do que curando e pregando. Jesus viveu uma vida de oração, porque o segredo da vitória espiritual, o segredo de um cristianismo vitorioso é a oração. É você se ajoelhar, é você clamar, é você buscar, é você suplicar, é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas eu não tenho vontade de orar. Ajoelhe e conta para Ele. Não tenho vontade de ajoelhar. Fique em pé e conta para Ele. Tudo, gente. É Deus. A base da nossa vida tem que ser Deus. E qual é a promessa de Jesus? Mateus 7, 7, 8. Qual é a promessa de Jesus? A promessa de Jesus é essa, olha só. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Isso é oração. E Deus, ele vai atender a sua oração de acordo com a vontade dele. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Deus, ele sabe. Deus, ele sabe. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Gente, eu quero que você entenda. Seja você assembleano, seja você protestante, seja você católico, seja você de que religião que seja você ateu. Entenda, ateu, se você está vivo, é pela permissão de Deus. Você pode se espernear, você pode xingar, você pode bater a cabeça na parede, você pode dizer, Deus não existe. Sinto muito em te dizer, Deus existe. Deus existe. Entende? Ah, então foi Deus que criou o pecado? Não, Deus, ele criou um ser perfeito. E esse ser perfeito se transformou em diabo. Mas Deus respeitou o livre-arbítrio dele, porque Deus sabia o que ele ia fazer. Deus sabia. Mas Deus respeitou o livre-arbítrio dele, como Deus respeita o meu e respeita o seu. Tem uma pessoa que ela ia casar. E ela chamou-me para ser padrinho do casamento dela. Aí eu falei para ela, desculpa, mas eu não vou ser padrinho do seu casamento.
Porque você ser padrinho, você ser testemunha é algo sério. E eu conheci a conduta do casal. Aí eu falei, sabe por que eu não vou ser padrinho do seu casamento? Porque não vai dar certo. Já começaram errado. Eles aprontaram. Presta atenção. Eles aprontaram. Quando o pastor foi conversar com eles para acertar o justificado de casamento, eles mentiram. Disseram que não tinha aprontado. Pastor, tem certeza? Tenho. Mentiram para Deus. Já começou errado. Eles mentiram. Ele era uma pessoa problemática. Ele é uma pessoa problemática. Ela também é uma pessoa problemática. Vocês querem saber o resultado? O casamento está um inferno. O casamento está um inferno. O casamento está um inferno. Simplesmente um inferno. Mas ela foi advertida antes, não só por mim, por muitas pessoas, não case que vai dar errado. E a diferença de idade dos dois, gente, é gritante. É muito gritante. É gritante, chega a doer o ouvido a diferença de idade dos dois. É gritante. Com relação a ela, tá? Ela é muito mais velha que ele. É gritante. Já começou errado, julgo desigual. Ah, mas o amor... O amor é racional, não é doido não. Entendeu? E hoje eles vivem um problema sério de casamento. Já se gladiaram, já se bateram, ela já tentou suicídio. Gente, tá uma baderna. Mas foi avisados antes. Eu cheguei, eu falei, seu casamento não vai dar certo. E não vai dar certo porque começou errado. Ele é muito novo para ela. É gritante, gente, a idade é muito gritante, dói nos ouvidos. A idade. Já começa por aí. Já mentiram diante do pastor. Já mentiram. E hoje vive um casamento infeliz. Se tivesse colocado Deus à frente, ele teria arrumado uma pessoa para ele e ela teria arrumado uma pessoa para ela. Idade dela, idade dele. Você entende quando você não coloca Deus à frente, tudo dá errado? Deus ele tem que estar à frente da sua empresa. Sabe por que muitas pessoas faliram e estão falindo? Porque Deus não tem sido o administrador. Sabe por que muitas pessoas fracassam na faculdade, fracassam na escola, fracassam na vida profissional? Porque não tem Deus como alicerce da sua vida. Sabe por que o nosso país está nessa corrupção que está? Porque a Bíblia mesmo é clara. Se os governantes não buscam a Deus, o estrago é tremendo. E a tendência é piorar, porque é profético. Sabe por que as igrejas hoje estão enfrentando aquela convulsão espiritual muito grande? Gente, a taxa de divórcio no mundo religioso está alta. A apostasia está alta. Sabe por que as pessoas hoje estão trazendo mundanismo para dentro da igreja? Porque não sabem fazer a diferença entre o santo e o profano, porque não tem comunhão com Deus. Deus não muda. Princípio não muda. As pessoas estão deixando de orar. As pessoas estão deixando de buscar. Sabe por que os jovens estão saindo da igreja? Porque não tem comprometimento com a verdade, não oram, não buscam, não clamam. Aí ficam criando programa para jovem. Sabe qual foi o programa para os jovens da Idade Média? Ser comido por leões. Sabe qual foi a diversão do nosso amigo Daniel? Ser levado prisioneiro para a Babilônia. José ser levado prisioneiro para o Egito. A diversão do jovem tem que ser Bíblia, joelho, oração. Jovem que não tem comprometimento. Jovem que não ora. Jovem que não busca. E eu fui jovem. Eu fui jovem. Mas já estou com o cabelo em branco, né? Já fui jovem. A minha mãe é prova. Lição. Dizem que eu não sou normal, tá, gente? Não façam isso com seus filhos, que eu vou citar agora. Mas eu escolhi. Eu não gostava de lição de juvenis, não gostava de lição de primário, era lição adulto.
Eu não gostava da classe de criança, eu gostava da classe da escola sabatina dos adultos. A diversão do jovem tem que ser Bíblia e oração. Pode se divertir? Pode ir num parque, né? Não se deve ir em cinema, tá? Pode ir num parque, pode ir em algum lugarzinho aí legal, que Deus se faça presente com você. Vai, é muito bom. Busque a Deus. Coloque Deus na sua vida. Mas você só vai fazer isso se você tiver uma vida de oração. Se você não tiver uma vida de oração, sabe como é que vai ser? Você ouviu aquela frase? Os tempos mudaram? Os velhos estão atrasados no tempo? Tem que colocar bateria no púlpito. Os louvores doem os ouvidos. No céu não vai ter isso não, tá? E quem não estiver se preparando para ir para o céu, automaticamente está se preparando para se queimar. Não porque Deus queira, porque lá em Mateus 25, 41, diz que o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Lá não fala que foi preparado para o diabo e seus anjos, o ser humano. É para o diabo e os seus anjos. Deus ele vai destruir o diabo, os anjos, o diabo e o pecado. Mas se eu estiver ligado ao pecado, eu vou ser destruído junto. Vocês estão entendendo? Elias passou um redemoinho, Deus não estava. Passou um terremoto, Deus não estava. Uma brisa bem suave, ali Deus estava. Vocês estão entendendo, gente, o que é comunhão com Deus? Comunhão com Deus é você chegar ao ponto de ouvir a voz dele e entender como, quando é Deus falando, como Abraão entendeu numa época de idolatria em que se oferecia o filho ao Deus Moloque e Abraão entendeu que era Deus pedindo para ele oferecer o filho dele em sacrifício. Por que ele sabia que era Deus? Porque ele tinha amizade com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus. Deus, gente, tem que ser a base da nossa vida. Você não pode ser fanático, tá? Tudo é pecado. Peraí, também não é assim. Você tem que saber fazer a diferença entre o santo e o profano. Você não pode ser bitolado. Mas se você tiver Deus no centro da sua vida, você vai saber ser uma pessoa centrada, uma pessoa cristã, porém não fanática. Porque tem pessoas que vão ao extremo do fanatismo ou vai ao extremo de ser relaxada. E o mundanismo vai entrando dentro da igreja. E o mundanismo vai ganhando espaço dentro da igreja. E vai ficar só olhando. Nós vamos dizer o quê, gente? Fala pra mim. Entenderam? Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida. Que Deus possa fortalecer a minha e a sua fé. E que você possa dedicar a sua vida a Deus. E o próximo estudo, gente, é um estudo que eu amo. Eu vou dar só uma... O estudo não vai ser aquela profundidade, porque depois eu quero dar um estudo à parte desse estudo que eu vou dar hoje. É o santuário. Os próximos estudos serão sobre o santuário terrestre, o santuário celestial. Vamos ter dois estudos sobre o santuário, um na terra e o outro no céu. Tá? Porque algumas pessoas dizem que não existe santuário no céu, mas existe. E nós vamos provar biblicamente que existe um santuário no céu, tudo bem? Que Deus possa abençoar a sua vida, fortalecer a sua fé e que possamos nos preparar para dentro em breve encontrar Jesus nas nuvens do céu. Tenham todos uma boa noite. Vamos orar antes? Soberano Deus, onipotente Pai, muito obrigado, grandioso Deus, pelo estudo de hoje. Que o Senhor possa fortalecer a fé de cada ouvinte. Que o Senhor possa fortalecer a fé de cada telespectador. Que essa mensagem, Deus, possa chegar aonde seja necessário chegar. Que as pessoas entendam que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador, Mantenedor, Sustentador de todas as coisas. E que eles possam ter o Senhor como referência todos os dias da vida deles, como eu procuro ter todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. E saibam de uma coisa, gente. A voz é minha. Chata minha voz, né? Mas a palavra é de Deus. Tenham todos uma boa noite e até
o próximo estudo. Tchau!